Olá, gente. A paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um vídeo aí pro canal, né? Que o Senhor possa me usar, né? Nessa tarde para a sua vida. E é mais um vídeo para que você venha assistir aí, que vocês gostam de ver e ouvir novidades, né? E, e hoje eu não tenho muito assim a filmar para vocês, mas não vamos ficar sem o vídeo, né? Então, eu quero conversar, bater um papo com vocês, falar assim, algo que aconteceu, o que acontece, opa, com a minha vida, né? Eu estou aqui com as bolachas creme crack, né? Estou também com a goiabada, né? Estamos aqui com a goiabada também. Vou comer essa goiabada, que é um doce, né? Vamos comer esse doce e vamos bater um papo, né? Vamos conversar aí, bater um papo, né? Que é a goiabada. Eu já comi ela, né? E vou continuar a comer essa goiabada. É muito gostosa, né? Goiabada de flor. Não tô fazendo propaganda, tô só mostrando pra vocês a goiabada que eu tô comendo, né? É a flor do campo, né? É muito gostosa. E a bolacha, né? Que eu vou comer assim com doce. Eita, a câmera hoje tá que tá, né? Mas o vídeo vai ser gravado em nome de Jesus. Então, e vamos, tô também com a águazinha aqui, né? Porque o tempo tá muito quente. E a gente ainda comendo coisa doce, tem que ter a águazinha pra gente beber, né? Então tá aqui a água. Pra que venha me ajudar aqui nesse calor e também no doce, né? Primeiramente, eu quero desejar a paz do Senhor para todos vocês, que Deus venha dar uma boa tarde a vocês, a cada um, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, que Jesus venha iluminar os teus passos, iluminar a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu não sei o lado direito que eu olho, se eu olho para cá, se eu olho para cá ou se eu olho para cá, mas o vídeo vai estar gravado aí, né? E que vocês venham aí estar conosco, a câmera tá aqui descendo, querendo cair direto, mas o vídeo vai ser gravado. Então, que Deus venha iluminar a sua vida, a sua casa, a sua família, que Ele entre com providência nessa tarde, aonde você está precisando do milagre do Senhor, da resposta do Senhor, do mover, da ação do Senhor, né? Que você possa receber o milagre da parte de Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir os planos e os projetos que Ele tem na minha e na tua vida e os sonhos dele nas nossas vidas, né? Muitas vezes nós sonhamos sonhos para nós, mas o Senhor quer realizar os sonhos dele na minha e na tua vida, né? E se nós, ele só quer que nós venhamos entender, né? E quer nos convencer para que nós venhamos dar espaço para que ele venha realizar os sonhos que ele tem para mim e para a tua vida. Porque muitas vezes, para mim e para a tua vida, porque muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nossas vidas. E Deus tem algo tão maravilhoso, tão belo, tão lindo para mim e para ti. O que ele tem para mim? Aquilo que nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, não passou ainda ao nosso coração nem ao nosso pensamento. Ele tem maravilhas para realizar na minha e na tua vida, mas se ele primeiro ele bate na tábua do meio do teu coração e ele pede para entrar, porque ele é educado. Deus, ele é perfeito, né? Ele é educado, ele é manso, ele é humildade, ele é paz, ele é carência, ele é caridade, ele é consolo, ele é companheiro, né? Deus é salvação, Deus é tanta coisa boa, Jesus é bom demais para mim e para a tua vida, né? Ele é melhor do que bom, ele é muito mais do que bom. Então, que nós venhamos entender que nós precisamos não querer fazer somente a nossa vontade, mas que nós temos que negar a nós mesmos para fazer a vontade do Pai, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável na minha e na tua vida. Nós só precisamos entender e dar espaço para que ele venha operar, né? Obedecer, deixar que ele venha fazer a vontade dele, não nós querer fazer a nossa vontade, a nossa vaidade, para nós querer realizar somente o nosso ego, nosso querer,
querer fazer da nossa forma. Deus até permite, né, que a gente faça, que a gente consiga até um certo nível, mas depois Ele vai fazer nós voltar lá de onde nós comecemos, né? E fazer com que nós venhamos nos arrepender de nós ter soltado a mão dele e querer fazer a nossa própria vontade. Porque Jesus, ele quer cumprir os planos, os projetos que ele tem, as promessas que ele tem na minha e na tua vida. E ele sabe como é que ele trabalha para que nós venhamos ser preparados, capacitados para receber a bênção de Deus, né? E ele é Deus que perdoa, que desce com a misericórdia dele sobre a minha e a tua vida. Só precisa nós crer e confiar, porque o nosso Deus também não é carrasco, mas ele é o Deus que ensina. E ele tem uma palavra lá em João 2:1 que ele diz assim: Filhos meus, estas coisas, filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se toda vida alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Lá em 1 João 2:1. Porque Deus, ele diz, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Lá em João 3,16 fala sobre isso. Então, ele muitas vezes ele chama o seu povo ao arrependimento, chama o seu povo para ser moldado, para ser purificado, para ser liberto, lavado, para que ele venha habitar dentro do meu e do teu coração. Só precisa nós ouvir a voz do Senhor e ser sensível à voz dele, abrir o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos e entender e deixar que Deus venha fazer aquilo que lhe apraz na nossa vida, e não somente a nossa vontade, porque existem situações que muitas vezes alguém faz sua própria vontade achando que está fazendo certo e quando pensa que não, né, se embaraça todinha, aí sofre, né, faz outras pessoas sofrer. E às vezes perde até a própria alma, a própria vida, e Jesus não quer isso. Jesus quer que nós venhamos seguir os passos dele, né? Nós venhamos seguir o caminho dele. Ele diz: sede semelhante a mim, né? Então nós temos que ser semelhante, igual nós nunca vamos ser, né? A não ser que ele derrame esse poder sobre as nossas vidas, se for a vontade dele. Porque quem quis ser igual, quis ser Jesus, né? Que foi o inimigo, ele foi lançado na terra, por isso está acontecendo as coisas ruins aí no mundo afora. Ele quis ser o próprio Deus, e Deus quer que nós venhamos ser semelhante, parecido, obedecer, ter temor, ter fidelidade, ter amor. Por isso que ele diz: amará o Senhor teu Deus acima de tudo e todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele diz: ame a mim, ame você, ame o seu próximo, para que nós venhamos entender e ter amor no nosso coração. Porque lá em Coríntios faz: se eu e você não tiver amor, nada nós vamos ser. Nada nós vamos ser. Então nós temos que ter o amor de Deus dentro e fora das nossas vidas, né? E esse amor, só quem pode nos dar, quem pode nos capacitar é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que você possa entender que temos que ter o amor de Deus dentro e fora das nossas vidas, né? E ter o temor. Quando acaba o temor, se estraga tudo, mas quando tem o temor, tem a obediência, tem o amor, tem a perseverança, né? Tem o se importar com Deus e com as coisas de Deus, né? Tem que se importar com a sua própria alma, sua família, com a alma do seu próximo. Aí Deus se agrada, porque Deus, ele chora por vida, né? Ele chora por vidas, por almas. Então é para isso que você nasceu, para dar ouvido à palavra de Deus, guardar na tábua do nosso coração e praticar, né? Porque nós praticando, nós obedecemos quando a palavra de Deus diz que, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o obedecer, ela vai atrair o quê? Vai atrair só bênção, só bonança. Vai atrair salvação, santificação, vai atrair vitória, bênçãos, novidade de vida, só coisa boa quando nós obedecemos. Porque o Espírito de Deus, ele é a obediência, né? E o espírito da desobediência é o espírito de Satanás. Então, Deus, ele está ensinando para mim e para você que nós venhamos andar no espírito da verdade, no espírito da obediência, né? No temor, na fidelidade, no prazer e na alegria de servir a Deus, de estar na presença de Deus. Então, ele diz que há um advogado, né? Para aquele que muitas vezes, porque nós estamos em cima dessa terra, nós podemos falhar, né? Nós estamos sujeitos a falhar, mas ele diz que há um advogado na minha e na tua vida, né? Então, que nós não venhamos se esconder de trás dessa palavra e ficar pecando, mas que nós venhamos usar essa palavra no momento de necessidade, no momento a qual nós estamos realmente necessitando, a qual realmente nós estamos precisando desse consolo, desse socorro. Porque tem gente que se esconde atrás da palavra de Deus, querendo justificar os seus erros, seus pecados, né?
E aí não vai ser a ação de Deus, vai ser o próprio homem usando a palavra de Deus. Nós não devemos usar a palavra de Deus, mas nós devemos deixar o Espírito Santo nos abençoar, o Espírito Santo, né, fazer algo nas nossas vidas. Nós ser usado pelo Espírito Santo. Nós devemos deixar Deus nos usar, o Espírito Santo nos usar, e não nós usar a palavra de Deus para justificar os nossos erros, para justificar o nosso pecado, para justificar a nossa sujeira, para que nós venhamos continuar no erro, para que nós venhamos continuar falhando, fazendo coisas que desagradam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus deixou a palavra dele para nos libertar, para nos converter, para nos salvar, para nos ensinar um caminho de libertação, de conversão, de salvação, de santificação, um caminho de consolo, um caminho de paz, um caminho a qual nós podemos buscar o socorro bem presente naquela angústia e naquela tribulação, né? Que Jesus é o meu teu redentor, e é lá que nós temos, nele que nós temos que buscar o socorro dele bem presente na angústia e toda a tribulação. É nele que nós temos a resposta, que temos a palavra de vida, a palavra de libertação, de consolo, de salvação, de socorro, né? Então, nós não venhamos usar Deus, mas deixar Deus nos usar, deixar o Espírito Santo nos usar, deixar o Espírito Santo operar na nossa vida, né? Limpar a nossa alma, o nosso caráter, o nosso espírito, né? Nos capacitar para que nós venhamos ser ali apto a receber aquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. Então, somente medite, reflite, né? Um recadinho para que nós venhamos meditar e refletir e fazer a vontade do Pai, né? Porque Deus está aí para abençoar a minha e a tua vida. Mas ele disse que não é por força nem violência, é nós sentir amor por Deus e nós ser sensível à palavra de Deus e nós sentir prazer em Deus e almejar ter Deus e ter uma vida com Deus, ter uma salvação em Deus, ter um socorro em Deus, ter um operar em Deus, ter uma libertação em Deus, uma capacitação, uma preparação e ter ali a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas, trabalhando em nós e nós lutando junto com Ele para que nós venhamos ser pessoas melhores, ser pessoas diferentes, ser pessoa abençoada, ser pessoa trabalhada por Deus, apta a ajudar outras pessoas, apto a preparados para ajudar outras pessoas, preparado para ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, como Ele ensina para mim e para você. Ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, que não crê está condenado, porque ele mesmo se condena, porque quer viver com o espírito da desobediência e não quer viver com o espírito da obediência, que é crer, acreditar, confiar, se entregar, obedecer, temer, andar no caminho reto, né? O caminho estreito, que é o caminho que conduz à salvação em Cristo Jesus. Então, esse é o caminho que vai trazer paz, que vai trazer luz, que vai trazer limpeza, que vai trazer novidade de vida, que vai trazer o impossível na minha e na tua vida, que é o caminho estreito, é o caminho da salvação em Cristo Jesus. Então, que você possa crer, continuar crendo e acreditando e confiando e depositando a tua fé no Senhor, né? Porque ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então ele diz, aquele que crê, né, será salvo, né? Aquele que crê, se ele diz, se tu crê, tu verás a glória de Deus, né? E aquele que crê e deixar Deus trabalhar, vai ser moldado por Deus, trabalhado por Deus, né? Mas verdadeiramente aquele que crê, aquele que renuncia, né? Aquilo que não pertence a Deus, né? Para continuar na presença de Deus, para continuar fazendo a vontade do Pai, conforme a vontade do Senhor, conforme o chamado do Senhor. Então, que você venha meditar, porque nós temos um advogado que ele intercede por mim e por você. Mas precisa nós crer, acreditar e receber o que Deus tem para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos continuar aí com o vídeo. Se não der nesse vídeo todo, né, vai ter outro vídeo. Vou continuar gravando até onde a memória aí, né, der. Aí qualquer coisa nós gravamos outro vídeo aí, nós vamos estar aí junto aí, glorificando, exaltando o nome desse Deus e conversando, batendo um papo, que eu quero falar um pouco sobre alguma coisa que aconteceu, alguma situação que eu já passei na minha vida, algo que aconteceu comigo, alguma novidade aí. Eu gosto sempre de conversar com vocês, falar sobre o que eu já passei, não querendo voltar ao passado, né? Porque Jesus disse, eis que faço novo todas as coisas na tua vida, né? E que nós devemos olhar para aquilo, para as coisas que estão avante, não para as coisas que já passaram, mas é para testemunhar, né, para a honra e glória de Deus, né, tanto que eu já passei, como que as coisas hoje estão acontecendo e vão acontecer,
né? Para que nós possa ver o antes e o depois, para que nós possa ter testemunho, para que nós possa se conhecer melhor, para que nós possa saber, né? Saber as coisas da vida, né? Que nós passamos no dia a dia, né? Para nós refletir, repensar e se vier aí para que alguém um dia possa olhar e ver que não só ele passou, nem passa, mas existem pessoas que já passaram por aquilo, até pior. E que esse vídeo possa lhe ajudar, né? Você confiar, acreditar mais em Deus. E você ver que não só você sofre, mas existem pessoas que já sofreram, existem pessoas sofrendo muito mais, né? Mas não perder a fé e não é eu e você que vamos perder. Então, confie, acredite no Senhor e vamos conversar, vamos bater um papo. Só sei dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. O diabo não vale nem o papel do bombom, né? Então, Jesus é muito mais do que bom. E ele tem novidade de vida para mim e para a tua vida. Então, vamos bater um papo, falar mais falar um pouco, né, sobre o que já aconteceu na minha vida. E eu disse que eu ia contar muitas coisas assim sobre mim, né? E aí nós vamos entrar, bater um papo aí. Se não der certo nesse vídeo aqui, no outro vai dar certo, né? Mas esse é o primeiro vídeo, né? Pode ser que passe para outro vídeo, eu não sei, porque depende do celular aí, né? Se ajudar a gente, a memória do celular, né? Então, eu quero contar um assunto sobre mim a vocês assim. Algo que aconteceu na minha infância. Algo que aconteceu na minha infância. A minha infância, como eu, como eu já falei, na minha infância, a minha infância foi muito dura, né? Foi muito difícil, mas em toda dureza, em toda dificuldade, eu tive uma infância boa, né? Uma infância que só eu ter minha mãe ali perto de mim, meus irmãos, isso já me trazia alegria, me trazia paz, me trazia um conforto, me sentia protegida, né? Então, a gente tem que entender que tudo na vida da gente tem um porém e um porquê, né? Tem um porém e um porquê. Às vezes nós passamos por situações que nem nós mesmos entendemos porquê e para que nós passamos, né? Mas, como eu não entendi, e tem coisas que ainda não estou entendendo, só me resta, né, confiar em Deus, acreditar em Deus, servir a Deus e deixar que Ele venha me dando as respostas, né? Venha dando a resposta na minha e na tua vida. Porque a resposta, ela vem de Deus para mim e para a tua vida. Se nós formos colocar nossa cabeça, ficar matutando, né? Querendo, né? Querendo entender as coisas de uma forma que nós não sabemos como nós pensamos e agimos, nós só vamos se embaraçar mais, sofrer mais. Então, que nós venhamos saber que Deus, ele faz as coisas da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Tem coisas que eu não sei explicar, né? E minha mãe também conversava comigo e dizia que não sabia explicar porque que ela sofria tanto, porque que ela passava muitas provas, muita dificuldade em cima dessa terra. Sempre quando ela conversava comigo, ela dizia pra mim assim, que ela via pessoas fazer tanta maldade, tanta ruindade. Ela via pessoas fazendo tanta injustiça, pensar tanto mal, falar tanto mal, agir tanto mal, fazer tanto mal próximo, fazer tanta coisa terrível e as pessoas às vezes não passavam por certas coisas que ela passava, que ela estava passando. E ela não conseguia entender por quê e pra quê. Às vezes ela falava isso aí, eu ficava ouvindo, né? Eu não entendia nada da vida ainda direito, mas a minha mãe, quando conversava comigo, ela conversava comigo como se eu já fosse assim uma pessoa adulta.
E era uma coisa tão engraçada, assim, que ela tinha os problemas dela, as dificuldades dela, e ela sempre, eu bem novinha, ela conversava comigo, me contava as coisas, parecia que ela estava conversando com uma pessoa adulta, né? Até quando ela foi, né, gostar de ficar com uma pessoa que ajudou ela, que foi a pessoa que deu canto para ela morar, ela conversava com, ela chegou para mim e ela perguntou assim: Simone, o que tu acha? O que você acha, minha filha? Eu tô só eu e você, seus irmãos, e eu encontrei uma pessoa, e essa pessoa ela quer me assumir, ela quer colocar nós numa casa e quer viver com nós. Eu não sabia de nada da vida, eu uma criança, né? Eu não tinha nem esses pensamentos. E eu dizia assim: ah, mãe, eu não sei, a senhora que sabe, porque eu não entendia nada da vida direito. Quem era eu para dar um conselho à minha mãe? Aí ela dizia assim: eu já trabalhei, as coisas tá difíceis, eu já fiz isso, fiz aquilo outro, e as coisas não tá caminhando ainda, não tá dando ainda. Se é de eu pegar, abandonar vocês, entregar vocês para alguém ou para alguém criar, e essa pessoa quer me assumir, quer ficar com vocês, quer me ajudar a criar vocês. Aí eu dizia: mas a senhora que sabe, se fosse a senhora ver que vai trazer paz para a senhora, vai trazer o bem, né? E se a senhora quiser, porque não adiantava. Eu pensava assim, ó, não adiantava eu dizer para ela não querer, porque quando a pessoa quer fazer alguma coisa, né, que ela já tá querendo, nem eu nem você vão impedir de fazer, porque a pessoa já está ali com o pensamento dela, com a cabeça dela feita no que ela tá querendo fazer, no que ela tá decidindo fazer. Então, pode ser um pai, uma mãe, pode ser alguém da família chegar e dizer assim: ó, eu não quero que você faça isso, não faça isso, que isso não dá certo. A gente até fala e tudo, a gente luta, a gente tenta mostrar para a pessoa, mas a pessoa só faz o que ela quer, o que ela acha que é certo, né? E nesse tempo a minha mãe não tinha culpa de fazer certo ou errado, porque ela não tinha muito conhecimento das coisas. Ela era uma pessoa assim, uma pessoa inocente. Tinha muitas coisas que ela não sabia fazer, mas ela sempre pensou em fazer o melhor. Então, quando ela achava que era o melhor, né, que alguém ia ajudar ela a nos criar eu, meus irmãos, porque nós não tínhamos canto para morar, nós passávamos muita precisão, muita dificuldade, passamos até precisão em termos de comida, de alimentação, de veste, de muitas coisas, de moradia. E ela trabalhando, pouco ela trabalhava, ela só pagava o aluguel. Nós cansamos de morar em casa que não tinha nem luz, nós ficávamos em casa que nós usávamos lamparina, que era no tempo da lamparina, e quando não tinha lamparina, a gente acendia umas velas dentro de casa, né, nos cantos no chão, nos cantos das paredes, ou em cima de um pires, ou dentro de um copo, naqueles copos em branco, aqueles copos de geleia de mocotó, né? E a gente colocava essa vela em cima da mesa e ali a gente fazia, ela fazia a janta já cedo, antes de anoitecer. Eu me lembro que quando a minha mãe ia fazer a janta, quando era mais ou menos assim, umas 5 horas, 5 e meia, 4 horas, 5 horas, 5 e meia, mais ou menos nesse horário aí, ela deixava nós ficar brincando um pouquinho ali. E quando eu dava fé, ela ficava chamando nós para nós entrar dentro de casa, para nós tomar banho. Ela dizia: vai banhar os teus irmãos. Quando dava para ela banhar, ela banhava. Quando não, ela estava muito ocupada, ela estava doente. Ela dizia: banha os teus irmãos e depois tu toma banho. Aí eu ia lá, banhava meus irmãos mais pequenos. E depois que eu banhasse, ajeitava eles, aí eu ia tomar o meu banho. E aí a gente jantava cedo, né? Ela colocava a janta às 6 horas, né? Assim, já ainda estava assim, claro ainda quando ela colocava. Eu sei que a gente jantava muito cedo. Aí ela colocava logo a gente para dormir, né? Cedo também, porque ela sabia que não tinha luz e nós ia ficar ali no escuro, né? E ela sabe que criança, né? Criança às vezes tem medo de estar no escuro. Ou talvez ela achou que era o melhor, né? Para ela repousar mais, que às vezes ela chegava cansada.
e para amanhecer logo o dia, né? Para ela passar logo aquele dia. Eu sei que foi muita luta, muita batalha, né? Muito sofrimento, muita lágrima, muitas coisas. Mas uma coisa eu tenho para dizer, que apesar de tudo isso que nós passávamos, nós sofríamos, nós chorávamos, nós passávamos muito aperto, muitas coisas, mas a coisa mais difícil eu olhar assim para minha mãe, eu via muito ela chorar assim, pelos cantos, e ela não dizia o que era, e às vezes dizia, às vezes não dizia, porque acho que eu era muito criança, ela achava que eu não ia entender. Mas eu não via hoje que o que acontece no mundo hoje, que qualquer coisinha a pessoa já está irada, qualquer pessoa, a pessoa já está magoada, qualquer coisinha a pessoa já está com tristeza, com depressão, já está querendo acabar com a própria vida dela, está com desgosto da vida, tá isso, aquilo, outro. Não, eu não via isso, né? Não via essas coisas acontecerem, né? Hoje em dia, não. Qualquer coisinha a pessoa quer acabar com a própria vida, qualquer coisinha a pessoa quer se acabar, quer ficar triste com depressão, quer chorar, quer vingar o seu sofrimento, as suas lágrimas, a sua tristeza, as suas angústias nos outros. E às vezes passa pelas coisas, só porque tem um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, gosta de afrontar os outros, de humilhar os outros, de apontar, de se desfazer. A gente vê assim que é uma pessoa que muitas vezes são pessoas não ofendendo, né? Tô desabafando aqui, né? Que até mesmo eu já vivi e ainda vivo, né? E já vi muito, né? Já vi muito isso em situações, em momentos, em acontecimentos, né? Então, eu lambo a mão porque eu gosto muito de doce. E tá me engordando, viu? Então, como eu tava dizendo, às vezes a pessoa não tinha nada e só porque consegue um emprego, consegue um dinheirozinho aqui, um dinheiro acolá, isso é importante, é a bênção de Deus, né? Tudo bem. Mas ela já passou situações difíceis, aí vai que Deus abre uma porta para ela, ela começa a abrir aquela porta, começa a trabalhar. E ela esquece que um dia também ela foi carente, ela esquece que um dia também ela teve necessitada, ela esquece que um dia também ela sofreu aquilo. Aí só porque tem um pouco dentro de casa, ela gosta de afrontar, zombar, apontar, se desfazer dos outros. E eu acho que isso não é certo, isso é humilhação. Por isso que às vezes tem um ditado que diz que Deus não dá asa à cobra, né? Por quê? Porque Deus conhece o coração da pessoa, quando a pessoa está sofrendo, que ela quer algo e não consegue, Deus conhece. Então Deus trabalha naquele coração para poder abençoar, para que aquela pessoa não venha pisar em cima dos outros, porque Deus ele vela pelas almas, ele vela pelas vidas, ele não se agrada de ver alguém humilhando o outro. E muitas vezes nós, sem querer, nós humilha, porque tem situações que a pessoa não está humilhando, mas está mostrando a verdade à pessoa, e a pessoa não quer entender, ela se acha que está sendo humilhada, está sendo apontada, sendo criticada. Porque cada caso é um caso, né? Então, cada situação é uma situação. Tem situação que a pessoa está fazendo algo para ela enxergar a realidade, para ela enxergar que não é por ali, que não é daquela jeito, daquela forma. Mas tem situação que a pessoa está humilhando porque ela sente prazer de humilhar, só porque ela está numa condição boa, só porque ela está ali com alguma coisa, está tendo algum ganho. A vida dela está um pouco evoluindo, aí ela já se acha no direito de querer zombar, afrontar, humilhar. Um ditado que diz aqui, mangar, né? Então, mangar é rir dos outros, né? E se desfazer da pessoa, só porque vê que a pessoa é mais pequena, é mais humilde, aí se acha já, porque tem alguma coisinha assim, ó, aí já se acha, já sobe pra mente, já se acha no direito de querer fazer o que quer com o próximo. Deus não aprova isso não, Deus. Deus não quer isso. Jesus quer que quanto mais a gente conquiste, mais humilde a gente seja. Quanto mais a gente conquiste, mais a gente vem estender as mãos para aqueles que estão precisando, estão necessitando. Às vezes a pessoa diz assim, eu não faço porque se eu fizer isso, fizer aquilo para fulano, fulano vai se aproveitar.
Às vezes fulano tem mente, diz que não tem, mas tem. Às vezes fulano usa aquilo que eu dou e vai fazer outras coisas que eu só falta morrer de trabalhar e conquistar. Aí vem um ali, a gente vai e ajuda com o maior amor e tudo. E aquela pessoa engana a gente, vai fazer o que quer com o que é da gente. Eu aprendi assim, sabe? Eu não sei se eu tô falando alguma heresia, alguma, sei lá. Mas eu aprendi assim. Se verdadeiramente eu confio em Deus e você confia em Deus, o que é que nós vamos temer? Se nós viemos em cima dessa terra para obedecer a Deus, para ser fiel, para ter o temor de Deus e para fazer a vontade de Deus, então nós temos que confiar em Deus. Porque Deus ele ensina para mim e para você que nós devemos estender a mão e não olhar quem, né? Porque se a gente for estender a mão e ficar olhando porque fulano vai fazer isso, vai fazer aquilo, ninguém vai fazer nada em cima dessa terra. Porque hoje em dia a desumanidade está grande. Tá grande. Mais uma coisa Deus me ensinou, que quanto vida eu tiver, que nós temos que estender as nossas mãos sim. Temos que estender com oração, com jejum, temos que estender no pão, né? Que às vezes a pessoa leva a palavra de Deus, mas a pessoa tem que levar a palavra de Deus, mas também tem que procurar, né? Saciar a fome de alguém. Tem que procurar saciar o frio de alguém, saciar a sede de alguém. Porque Jesus diz, tem uma palavra do Senhor que ele fala que quando eu estive com fome, tu me deste de comer. Quando eu estive com sede, tu me deste de beber. Quando eu estava com frio, tu me deste veste para vestir, né? Então, Deus, ele quer fazer isso nas nossas vidas. Aí tem a palavra diz assim, diz que ele diz assim, quando eu estive preso, tu fosse me visitar, né? Aí Jesus diz assim, em que, Senhor? Em que nós fizemos isso? Aí o Senhor diz assim, você fizeste. Toda vez que você visitou um preso, toda vez que você alimentou um que estava com fome, deu água a quem estava com sede, vestiu a quem estava com frio ou andando nu, se você fez isso com amor, você fizeste para mim, né? Então Deus ele ensina para mim e para você nós estender as mãos, nós estender. Já pensou? Jesus disse quando eu estava preso, né? Foste me visitar. O que Deus está falando com isso? Que eu só devo visitar os que estão nos hospitais. Tudo bem, temos que visitar. Quando eu estive doente, fosse me visitar. Mas Deus disse quando eu estava preso, fosse me visitar. Por quê? Porque esses que estão precisando da palavra de Deus, esses que estão precisando de oração, esses que estão precisando de algo para saciar sua sede, seu frio, né? Eles